Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadas. Fiel, neste vídeo aqui eu estou trazendo um caminhão, tá? Um caminhão recheado de informações do nosso poderoso Timão, por isso eu peço humildemente para você ficar aqui até o final do vídeo, para você sair totalmente atualizado sobre o que acontece com o seu clube do coração. Combinado então? Se eu merecer somente, deixa o seu like, tá? Se eu não merecer, não precisa deixar o like não. E também se inscreve no nosso canal. Vem fazer parte desta família que está crescendo cada dia mais. É um canal pequeno, mas com muito potencial. E estamos crescendo absurdamente aí, em tempo muito rápido, graças à participação de vocês neste canal. Não estou respondendo comentário, é verdade, mas hoje eu já vou começar a responder os comentários atrasados. Vou estar online, já aproveita e respondo o seu também. Combinado? Fiel, vamos falar sobre Guilherme Arana, tá? Corinthians não desiste do lateral. Lógico que vamos falar sobre Pogba, principalmente depois da repercussão que deu das últimas duas postagens do Luva de Pedreiro e também da Esporte da Sorte. Vamos falar sobre contratações, saídas do Corinthians, planejamento do Timão, o que o Corinthians está pensando da vida aí. Vamos falar muito sobre o nosso todo-poderoso Timão, certo? Então chega de enrolação aqui, chega de delongas, vamos começar a falar sobre o nosso Corinthians. Fiel, quero trazer algumas atualizações para vocês, tá? Pedro Henrique já não faz mais parte do Corinthians. O Corinthians negociou o Pedro Henrique com o Ceará. Eu acredito que foi uma decisão fácil de ser tomada, porque o Pedro Henrique já não agregou no grupo. Um cara bom de grupo, é um cara, vamos dizer assim, um cara compromissado, um cara que não falta treinos, um cara que está sempre presente, só que não conseguiu agregar valor ao grupo, tá? Então foi fácil o Corinthians tomar essa decisão em negociar o Pedro Henrique de forma definitiva para o Ceará. Outro jogador que está muito próximo de deixar o Corinthians é o lateral Fagner, indo para o Cruzeiro por empréstimo. Aí eu acho que o Corinthians já começa um erro. Corintianeiro, mas qual o erro do Corinthians emprestar o lateral Fagner? O lateral Fagner é ex-jogador e eu concordo com você. Na minha opinião, o Fagner é ex-jogador sim, só que eu não concordo da forma que foi negociado, porque ele vai por empréstimo para o Cruzeiro por um ano, beleza, ótimo, mas o Corinthians não tem que pagar 50% da sua folha salarial, um Cruzeiro que está de SAF, Cruzeiro que está com muita grana aí nos cofres, e o Corinthians ainda tem que arcar com 50% dos valores do salário do Fagner. Aí eu acho errado, mas já é alguma coisa, tá, Fiel? O Corinthians aí vai arcar 50% do salário do Fagner, e o Fagner provavelmente não será jogador do Corinthians. Olha, está muito próximo mesmo dele deixar o Corinthians, mas muito próximo. Corinthians que deve seguir com Mateuzinho titular e Léo Maná seguirá na vaga do Fagner, tá? Léo Maná seguirá aí como nossa segunda opção na lateral direita, certo, Fiel? Por falar em lateral, eu já quero entrar aqui no tema do mercado da bola, porque saiu informações para mim hoje, antes de trazer esse vídeo para vocês, que o Corinthians ainda ele não desistiu da contratação do Guilherme Arana, tá? Guilherme Arana aí que pertence ao Atlético. Só que tem umas coisas que a gente tem que deixar muito claro aqui pro torcedor, tá? Na minha opinião, tá? Aí já é opinião, tá, Fiel? O Corinthians ofereceu pro Atlético pagar o salário integral dele como um empréstimo, o Atlético recusou. O Corinthians ofereceu uma lista de 5 jogadores disponíveis para que o Corinthians queria negociar para o Atlético, mais pagar o salário integral do Guilherme Arana, o Atlético recusou. O Atlético quer vender o Guilherme Arana, ou que o Corinthians dê uma boa entrada aí e parcele o resto. Fiel, na minha concepção, no meu modo de ver, o Guilherme Arana hoje é uma contratação mais difícil que a do Pogba. Ah, corintianeiro, mas como assim? O Pogba está livre no mercado. Ah, mas o Pogba é mais caro, mas está livre no mercado, é mais fácil você negociar. Ó, este valor e pronto. O Guilherme Arana, além dele ter contrato com o Atlético não quiser liberar, também é um jogador muito caro. Então, Fiel, o Corinthians segue na busca por Guilherme Arana. Só que o que está me deixando angustiado com o Corinthians é que dia 16 o Corinthians já começa os seus compromissos no Paulistão. E o Corinthians ainda não contratou ninguém. O Corinthians ainda não fechou com nenhum jogador. Então o que acontece? A não ser acordos verbais, mas acordos verbais ainda não estão em contrato, ainda não está em assinatura para a gente ver o jogador realmente, tá? Acordo verbal é facilmente mudado.
acordo verbal, não, beleza, vou jogar no Corinthians. Aí chega uma proposta melhor, cara, não deu certo, recebeu uma proposta melhor aqui, tchau. É isso que acontece com acordos verbais. Acordo original é acordo assinado em contrato. E o Corinthians até agora não contratou nenhum jogador. Corintianeiro, mas nós não precisamos contratar. O Corinthians terminou o Brasileiro muito bem. Ganhamos as últimas 9 rodadas, não teve um time aí que se equiparou ao Corinthians nessa reta final de Brasileiro, e eu concordo com vocês. Só que os clubes estão se reforçando. O nível está mudando. E o Corinthians precisa fazer algumas contratações. As informações que eu recebi é que o Corinthians faria algumas contratações pontuais, tá? Algumas contratações que realmente precisam do jogador naquela posição, que seria um zagueiro, tá? Seria um lateral esquerdo, um meia esquerdo ali para jogar junto com o Rodrigo Garro ali, que faça sombra também para o Rodrigo Garro, junto com o Coronado, e um atacante rápido, né? O único atacante rápido que a gente tinha aí era o Pedro Henrique, e mesmo assim não virava muito. Então, o Corinthians tem algumas contratações pontuais para fazer. O time do Corinthians não é um Real Madrid, não é porque ganhamos as últimas 9 rodadas que o time do Corinthians é excelência, tá? O time do Corinthians tem muitos defeitos, principalmente na zaga, principalmente na lateral. Será que o Matheus Bidu vai aguentar pré-Libertadores? Será que o Matheus Bidu vai aguentar o Brasileirão, o rojão do Brasileirão inteiro? Será que o Matheus Bidu vai aguentar a Copa do Brasil? Então a gente precisa contratar, e o Corinthians até o presente momento não contratou ninguém. E dia 16 a gente já começa o Campeonato Paulista. Então o que eu quero dizer para vocês aqui é o seguinte, fiel, o Corinthians precisa de contratações de início para fazer pré-temporada. Não adianta o cara chegar com o carro andando. E o momento é agora, tá? E o Corinthians até esse presente momento fica aí enrolado com o Pogba, fica atrás de Pogba a vida inteira, fica atrás de Guilherme Arana a vida inteira, e até o presente momento não contratou ninguém. E os clubes estão se reforçando, os clubes estão mudando o seu nível do ano passado. Eles estão aí contratando reforços que cobrem posições de carência. Então os clubes vão se reforçar. E o Corinthians vai ficar sem se reforçar porque ganhou as últimas 9 rodadas. Então acho que o Corinthians está a passos lentos no mercado da bola, está muito focado em Pogba, está muito focado em Guilherme Arana, e o mercado da bola no futebol do Sul da América, no futebol do Brasil, tem muitos jogadores bons, competentes, que cobririam aí as nossas fraquezas, as nossas posições de mais carência, e o Corinthians está andando realmente a passos de tartaruga. Então a relação com o Guilherme Arana existe, tá, fiel? O Corinthians insiste na contratação. Obviamente que não preciso dizer que se o Guilherme Arana vier, será uma baita de uma contratação, porque ele é um baita de um lateral, mas o Corinthians precisa acordar para a vida. Eu não tenho informação de qual será essa nova investida do Corinthians no Guilherme Arana, já que uma vez o Corinthians ofereceu o empréstimo, o Atlético não quis, ofereceu jogadores, o Atlético não quis, então eu não sei qual será essa nova investida. A informação que eu tenho é que o Corinthians está batendo na tecla com o Atlético Mineiro, eles querem o Guilherme Arana, aí eu não sei qual tipo de proposta o Corinthians deve fazer para tentar seduzir o Atlético Mineiro, mas estamos ligados aqui, e qualquer informação que tiver eu trago para vocês sem sombra de dúvidas. Combinado, fiel? Estamos combinados? Então vamos falar aqui sobre Pogba, né? Porque a informação que eu quero trazer para vocês, a informação de ontem ela já pipocou geral, né, Fel? Então você já deve estar sabendo nessas alturas, eu acredito, mesmo que você não tenha assistido o vídeo do Corintianeiro ontem, eu acredito que você já deve estar sabendo da repercussão que causou o Luva de Pedreiro e a Esporte da Sorte postando aí um ícone da Esporte da Sorte, né, atrás da Torre Eiffel, e o Luva de Pedreiro aí recebendo uma ligação de Pogba no final do vídeo dizendo que vai jogar no Brasil. Aquilo ali para mim eu trouxe a informação, só para resumir, tá? Antes de trazer a nova, eu trouxe a informação para vocês que aquilo ali que foi postado, para mim o Pogba já está contratado. Para mim ele é jogador do Corinthians, porque uma vez que ele não for jogador do Corinthians, a diretoria junto com a Esporte da Sorte está cometendo um erro terrivelmente grave, porque eles estão ludibriando o torcedor. A partir do momento que a patrocinadora master do Corinthians posta um ícone lá com um bonequinho assim de braços cruzados atrás da Torre Eiffel, dizendo como eu vou ficar triste se o ano de 2024 foi assim, dizendo assim, como eu vou ficar triste se 2024 a gente contratou o Pogba, porque ele está com o bonequinho assim atrás da Torre Eiffel. Foi isso que a mensagem quis dizer para nós corintianos. E o Luva de Pedreiro
que não tem vínculo com o Corinthians, mas faz uma postagem aí, um vídeo normal dele, e que no final do vídeo recebe uma ligação que seria do Pogba, dizendo que vai vir para o Brasil em 2025. E o primeiro comentário fixado é do Pogba. Então quis entender, a mensagem quis nos passar que o Pogba seria o cara da ligação, que fala que vai vir para o Brasil em 2025. Então o Corinthians, ele tem algumas formas de se explicar para nós. Primeiramente, qualquer diretor do Corinthians que vira a público hoje e fala não existe nada entre Corinthians e Pogba, essa informação ela é mentira, porque o Corinthians negocia com o jogador e nós sabemos aqui que a diretoria nunca vai dar negociação avançada, nunca vai dar jogador contratado antes do cara assinar no papel. É a nova medida que o Corinthians tomou depois das frustrações que passaram com o Lucas Veríssimo e com o Mateuzinho. Nesta parte a diretoria está certa, fora que eles têm como instrução em não alertar os adversários. Ó, estamos negociando com o Pogba. Aí o Flamengo escuta lá, nossa, é mesmo? Então o Pogba tem mercado no Brasil? Não, vamos lá tentar atravessar. É assim que funciona, por isso que eles mantêm sigilo total. Quem traz as informações para o torcedor aqui somos nós. Até o GE, até o Globo Esporte, ele só traz a informação quando está cravado a informação. Ele não traz a informação dos trâmites da negociação, igual a mídia alternativa que traz, principalmente eu que trabalho com pessoas que são setoristas do Corinthians. Então as informações, vamos dizer assim, as pré-informações das negociações, elas vêm de nós, tá, fiel? Então o que pipocou sobre o Pogba nos últimos dias foi isso. Se o Corinthians não fechar com o Pogba, o Corinthians estaria cometendo o maior erro da sua administração, porque o torcedor não é piada. Você é piada? Você está aqui perdendo seu tempo olhando essas informações para ser piada? Eu sou piada? Ninguém é piada aqui, tá, fiel? Então o torcedor não pode ser ludibriado com a árvore de Natal, igual o Corinthians estava postando com o mascote da França das Olimpíadas, com o Luva de Pedreiro. Se o Luva de Pedreiro estiver usando o Corinthians para engajar os seus vídeos e usando a imagem do Pogba, o Corinthians já deveria ter cortado. Porque o Corinthians não pode fazer publicações neste sentido para tentar ludibriar o torcedor, tá? Mesmo que engaje outros, ou mesmo que eles estão usando a imagem do Corinthians para engajar. Ah, corintianeiro, mas o Luva de Pedreiro, ele não tem nada a ver com o Corinthians, ele faz o que quiser, livre-arbítrio dele, tem muitos canais falcatruas por aí que fazem o que o Luva de Pedreiro está fazendo. Canais que só querem like, só querem cliques, e usam a imagem, coloca lá o Pogba grandão e diz contratado para ganhar leaks e likes. É para ganhar cliques e likes, desculpa, tá? Então, fiel, isso é normal usar. Só que a partir do momento que a Esporte da Sorte posta um bonequinho dela lá, de frente, assim, com os braços cruzados e a Torre Eiffel atrás, aí a gente está falando da patrocinadora master do Corinthians. Estamos falando da patrocinadora principal do Corinthians, a que estampa a principal marca escrito grande na camisa do Corinthians. Aí ela não tem o direito de ludibriar o torcedor. Por isso que eu digo para vocês que, na minha concepção, o Pogba está contratado, tá? E a informação nova que eu tenho para trazer para vocês é que sim, o Corinthians ele fez a proposta oficial para o jogador de 3,5 milhões e o jogador achou pouco, tá? Só que ele pediu no máximo, estourando 4 milhões. Ora, fiel, para você que chega a uma proposta a 3,5 milhões, você vai perder uma grande contratação por 500 mil a mais, 500 mil a menos? Então, para mim, não faz sentido. Então, se realmente o motivo foi que ele pediu 4 milhões de reais por mensais, o Corinthians não vai dizer não por causa de 500 mil. O Corinthians não vai dizer não por causa de 500 mil reais a mais, 500 mil reais a menos. Na nossa vida, é R$500 mil, mas no mundo do futebol é um dinheiro pífio. 500 mil reais a mais, 500 mil reais a menos. Então, realmente, a informação é, Pogba, para jogar no Brasil, se ele vir, o salário dele é 4 milhões de reais. Ah, corintianeiro é muito pro Brasil, o Corinthians não tem essas condições. Realmente, fiel, o Corinthians não tem essas condições. Ele está na busca de patrocinadores para bancar esse salário e as conversas são que o Corinthians já arrumou que a Esporte da Sorte vai ajudar com pouco, o fulano vai ajudar com pouco, o ciclano com pouco, o Corinthians com pouco. E aí o Corinthians, sim, apresentaria o Paul Pogba para a fiel torcida. Eu só não entendo o seguinte, se ele já está contratado, o que a diretoria está esperando para anunciá-lo de forma oficial? Qual o marketing que eles estão pretendendo? Vão ficar dando mais sinais, vai aparecer aí mais sinais aí
dando indícios que o Pogba está contratado, Luva de Pedreiro vai aparecer de novo, aí o Corinthians vai fazer outra postagem enigmática e nós vamos ficar aqui debatendo, por que não chega um Fabinho Soldado, por que não chega um Augusto Melo e já define, Pogba é jogador do Corinthians, Pogba não é jogador do Corinthians, mas fale claro, se não for contratar, gente, o Pogba não é do Corinthians, mas não fale mentindo, se o Pogba vir para o Corinthians eu não sou mais presidente, fala algo concreto, para encerrar esse assunto, porque eu tô cansado, você tá cansado de ficar sempre aqui todo dia, Pogba, 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 e o Corinthians com tantos assuntos urgentes para ser tratado, como por exemplo, aí as contratações, que até agora não realizamos nenhuma, como por exemplo o Augusto Melo, que pode sofrer impeachment esse ano, que a liminar caiu e com certeza o Conselho Deliberativo vai querer realizar essa votação o mais rápido possível. Tá? Aí depois tem a votação dos sócios, que é a nossa grande esperança de manter o Augusto Melo no cargo. Então o Corinthians tem questões urgentes para ser tratadas, como a questão do impeachment do Augusto Melo, como a questão que ainda não contratamos ninguém, e a gente está só Pogba, 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 então a torcida do Corinthians merece uma definição final. Olha, realmente tem, realmente não tem. É esse o meu pensamento, tá? Só que a proposta é de 3,5 milhões, tá, Fiel? Ele pediu 4. Acredito que por causa de 500 mil, o Corinthians não vai deixar de contratar uma grande estrela do futebol por causa de 500 mil reais. Então eu acredito sim que é esporte da sorte. Nem estou falando do Luva de Pedreiro. Eu acredito sim que é esporte da sorte. Por ser uma empresa séria e patrocinar um clube profissional sério de futebol, eu acredito que o Pogba está contratado. É opinião, não é informação. Mas diante dos indícios, eu acredito que o Corinthians deve ter fechado com o jogador. E vamos aguardar, tá? Qualquer informações novas, eu trago informações para você aqui sem sombra de dúvida. Hoje, 6 horas da tarde, trago mais informações relacionadas ao atleta para vocês, porque estou esperando se confirmar 2 informações, tá? Mas eu espero vocês aqui hoje, 6 horas da tarde, pra gente falar mais sobre o nosso Coringão, nosso clube do coração. Certo, Fiel? Meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!